Fala pessoal, tudo bom meu amigo? Tudo bom minha amiga? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre banco de bateria, devido a alguns colegas acabar me mandando mensagem, né? E me perguntar quantas baterias eu tenho aqui no meu sistema off-grid, principalmente, né, colegas de grupo que eu participo, e muitas das vezes eu acabo explicando, né, que aqui em casa, durante a noite, se a gente precisar fazer uma janta usando o sistema off-grid, isso não comprometeria a autonomia do sistema. Aonde mesmo tendo feito uma janta durante a noite, na hora de dormir, se a gente necessitasse, poderia usar um ar-condicionado até o dia amanhecer e ainda assim o nosso banco de bateria amanheceria com uma boa reserva de energia disponível para uso. Eu tô até pensando depois em fazer um vídeo fazendo essa demonstração, né? Fazer uma janta aqui durante a noite e usar o ar-condicionado e demonstrar quanto de energia foi gasto e quanto de energia ficou ali de reserva no banco de baterias. Mas vamos lá. Esse vídeo de hoje, pessoal, eu estarei fazendo ele de uma maneira totalmente diferente do que eu estou acostumado a fazer, beleza? Então olha só, hoje eu vou estar aqui demonstrando aqui algumas imagens, né, aqui na televisão, aonde eu estarei aqui fazendo as minhas explicações. Bacana? Então deixa eu ajeitar aqui e eu acho que tá bom, né? Deixa eu começar aqui a ajeitar um pouquinho, vamos lá. Aí, então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Bom, como que eu vou projetar aqui a autonomia para o meu banco de bateria? Ou seja, o que a gente mais encontra, né, de explicação? Vamos lá. Pessoal, o que eu aprendi é assim: se eu quero ter uma previsão de autonomia no meu sistema off-grid, o ideal é que essa previsão ela seja acima das 12 horas, ou seja, entre 16 a 18 horas de autonomia. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente tiver uma oscilação na geração, né, principalmente no final da tarde, essa geração terminar mais cedo, isso não afetará a autonomia do meu sistema, já que a minha previsão de autonomia ela é acima de 12 horas. Ela fica entre 16 a 18 horas. E isso também, caso a geração comece mais tarde, né, no dia seguinte, isso não comprometeria a autonomia do meu banco de bateria, fazendo com que o sistema não entraria em falha por tensão baixa, ok? Então essa foi a maneira que eu aprendi. Agora olha só, eu vou fazer aqui como referência de cálculo um período de 12 horas, legal? Então como que ficaria esses cálculos? Ele seria da seguinte maneira: 159,6 watts hora vezes 12 vezes, que é 12 horas de uso. Nós teríamos ali 1915,2 watts hora consumido dentro desse período de 12 horas, ok? Então esses 1915 é a totalidade dos 159 por 12 horas, legal? Agora, para mim saber quanto de energia vai ser extraído da minha bateria ou do meu banco de bateria, eu tenho que dividir, né, esses 1915 pela tensão nominal do banco de bateria. No caso aqui, como o meu sistema ele é em 12 volts, eu peguei a referência de uma bateria chumbo ácido, que a sua referência é 12 volts, legal? Por que eu estou explicando isso? Porque o meu sistema off-grid, ele trabalha com bateria lítio-ferro. A tensão nominal da bateria de lítio-ferro é 12,8, tá bom? Mas eu estou fazendo aqui a referência em cima de 12 volts, legal?
Então, 1915,2 dividido por 12 volts é igual a 159,6 ampere-horas DC. Legal? Bom, pessoal, agora é o seguinte, para mim saber se a minha bateria, principalmente ela sendo de chumbo, ela vai trabalhar em uma curva de descarga ideal de trabalho, eu preciso pegar 159,6 e eu preciso dividir ele por 12 horas, que vamos ter 13,3 ampere-horas, ou seja, vamos ter uma descarga de 13,3 ampere por hora na bateria ou no banco de bateria. E aqui tem um pequeno detalhe, pessoal. Para quem vai usar bateria de chumbo ácido, é importante saber a curva de descarga ideal da sua bateria. Geralmente é a curva de descarga de C20, legal? Então, se eu fosse usar uma única bateria, né, eu estaria acima da curva de descarga ideal dessa bateria de 100 ampere-horas, que é um exemplo, legal? Bom, pessoal, então esse cálculo, essa fórmula de calcular é a fórmula mais comum que a gente acaba encontrando como fórmula de dimensionamento do banco de baterias, beleza? Bom, eu queria fazer uma pequena pergunta para que eu possa dar continuidade à minha explicação. Olha só, pessoal, um banco de bateria com 5 kW de energia em corrente contínua é igual a 5 kW de energia em corrente alternada? Ou seja, 5 kW de energia DC é igual a 5 kW de energia AC? Bom, independente se a corrente seja contínua ou alternada, os 5 kW ele não vai mudar. 5 kW é 5 kW, correto? Bom, então se eu ligar os meus eletrodomésticos na bateria, eles não irão funcionar, correto? E para que essa energia que está armazenada no banco de bateria possa ter condições de alimentar os nossos eletrodomésticos, a gente precisa de quê? A gente precisa do inversor, né? Onde o inversor irá converter a corrente contínua em corrente alternada. Legal? Então, pessoal, tudo aquilo que está conectado ao banco de bateria e se alimentando dele passa a ser uma carga consumidora de energia, sendo que algumas vai consumir um pouco mais e outras vão consumir um pouco menos, não é isso? Bom, o nosso inversor é a carga ou o item que mais irá consumir energia do nosso banco de bateria referente aos outros equipamentos que nós temos aqui no nosso off-grid, né? Ou seja, entre os controladores de carga e o inversor é o que mais irá consumir energia do banco de bateria. Pessoal, se o inversor ele é uma carga consumidora, ele também não deveria estar incluído nesse cálculo aqui? Ou seja, esse pequeno detalhe ele irá fazer com que você não alcance a sua autonomia projetada. Olha só, um banco de bateria com 5 kWh em corrente contínua, quando você for utilizar num sistema off-grid, por exemplo, o inversor na sua saída não irá fornecer 5 kW igual a bateria está especificando, ou caso você tenha montado um banco de bateria com 5 kW.
Por quê? Porque há uma transformação entre corrente contínua e corrente alternada. E nessa transformação irá haver uma redução no fornecimento de energia no final da descarga do banco de bateria. Pelo que eu pude observar aqui no meu próprio sistema off-grid, quando o inversor fornecer 1 kWh na sua saída AC, na sua entrada DC, o inversor terá consumido da bateria ou do banco de bateria uma média, variando um pouco para mais ou um pouco para menos, de 1,2 kW de energia. Ou seja, ele vai entregar 1000 watts horas na saída e vai consumir 1.200 aproximadamente na entrada. Então eu consigo entender que a cada 1 kW na saída é requisitado 1,2 na entrada. Se o inversor fornecer 2 kW na saída, vai ser requisitado 2,4 na entrada. Você entendeu? Então, dessa maneira, né, o inversor vai consumindo uma parte da energia do banco de bateria. E no final da descarga, caso a sua bateria permita descarregar literalmente os 5 kW, né, na saída do inversor, nós não teremos 5 kW. Você entendeu? Então, esse pequeno detalhe, na hora de fazer o dimensionamento do banco de bateria, ele irá fazer toda a diferença. E principalmente, olha só, se a bateria permitir descarregar apenas 80% desses 5 kW. Isso irá fazer que a energia utilizável na saída do inversor será menor ainda. Você entendeu? Bom, pessoal, e como que a gente pode fazer aí um cálculo que poderá aproximar aí de uma previsão de autonomia, vamos dizer assim, ideal, né? Nas minhas pesquisas, pessoal, que eu fiz aí há bastante tempo, lá para 2021, o que eu pude encontrar de mais preciso na hora do cálculo foi o seguinte. Vamos lá. Seria isso aqui, 1915 watts, que é a totalidade de 159 watts pelo período de 12 horas, beleza? Então seria 1915,2 vezes 1,25, que seria o fator de correção do cálculo, que daria um resultado de 2.394 watts AC. E se eu pegar esses 2.394 e dividir ele por 12 volts, que é a tensão nominal, eu vou ter 199,5 ampere-horas DC. E para mim ter certeza que esses 1,25 estará me aproximando aí de um cálculo mais preciso, como que eu vou ter certeza disso? Então, na época, pessoal, eu acabei utilizando os medidores que eu tenho aqui como referência de medição. Olha só. Observa que nesse medidor aqui, ele é um medidor de corrente contínua. Nós temos ali 13,3 ampere-horas e temos 13,3 volts a 14,4 ampere-horas e 192 watts de consumo. Ou seja, enquanto na entrada do inversor está 192, na saída está 159. Então, se eu pegar 192
vezes 12 horas, ou seja, 12 vezes, vamos ter 2.304 watts DC. Olha só, 2.304 e aqui 2.394. Tá vendo a diferença? Ou seja, nesse cálculo de 1.25, a gente tem um acumulativo maior, né, do que o que nós temos aqui em DC. Então, essa referência de 1.25 é a que mais me traz ali uma certeza que o dimensionamento do banco de bateria está sendo feito de uma maneira correta. Beleza? E se eu pegar aqui, ó, 2.304 dividido pela tensão nominal, que é 12 volts, nós teremos 192 ampere-horas dentro de um período de 12 horas, pessoal. Beleza? E olha só, se eu olhar aqui, ó, nesse cálculo aqui, ó, de 2.394 dividido por 12, nós temos quanto? 199, ou seja, aqui nós temos 199,5, né? E aqui nós temos 192, ou seja, na correção de 1.25, a gente tem uma quantidade um pouco maior do que o que demonstra aqui. Então, esse fator de correção 1.25, ele traz para mim o cálculo mais preciso para uma previsão de autonomia. Beleza? Então, vamos dizer assim, se eu tenho aqui 192 amperes ou 200 ampere-horas, caso eu queira arredondar, quantas baterias eu precisaria para poder manter esse consumo? Aí vai depender se a bateria é chumbo ácido ou se ela é de lítio. Você entende? Olha só, baterias de chumbo ácido só podem ser descarregadas geralmente 30% da sua capacidade. Baterias de lítio geralmente pode ser descarregada 80% da sua capacidade. Então, se eu pegar uma bateria chumbo ácido de 100 ampere-horas, eu só posso extrair 30 amperes dela, desde que ela esteja com a sua carga 100%. Então, se eu só posso extrair 30% ou 30 ampere-horas dela, eu precisaria de 7 baterias, né, para que eu pudesse manter esse consumo de 159 por 12 horas. Você entendeu? E outro detalhe que é preciso observar. Quanto mais se descarrega a bateria de chumbo ácido, ou seja, quanto maior a profundidade, menor será a sua vida útil. Legal? Se eu usar baterias de lítio, eu posso descarregar 80%. Então eu precisaria apenas de 3 baterias, aonde nós teríamos ali, né, a 80% de descarga de uma bateria de 100 ampere-horas, nós teremos 240 ampere-horas na totalidade. E detalhe, mesmo descarregando 80%, a probabilidade de duração de uma bateria de lítio é maior do que a bateria de chumbo, beleza? Então, pessoal, esses pequenos detalhes, ele acabando sendo desconhecido ou passando despercebido, irá fazer com que você não alcance toda a sua autonomia desejada, beleza? E só mais um detalhe, olha só, se a gente pegar aqui 14,4 ampere-horas e multiplicar por 12 vezes, que é 12 horas, a gente teria 172 ampere-horas, ok? E dessa maneira aqui, nós não poderíamos dimensionar ainda a capacidade do banco de baterias. Por quê? Na medida que a bateria vai se descarregando, a tensão dela vai diminuindo. E na medida que a tensão diminui,
a corrente ela vai subindo, beleza? Então, esse cálculo aqui de 1,25 é o cálculo mais preciso que eu encontrei para dimensionar o banco de bateria, beleza? Pessoal, espero que o vídeo possa ter trazido um pouquinho mais de informação. Recomendo vocês cada vez mais buscar mais informação, até mesmo para saber se isso aqui que eu estou compartilhando corresponde positivamente, beleza? Um abraço para todos e até a próxima.